Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar com os cuidados que nós devemos ter com ouvidos, nariz e garganta. Quem tira as nossas dúvidas hoje é o Dr. Jamal Azan, ele é nosso convidado, médico otorrinolaringologista. Vai esclarecer tudo sobre essas questões dos cuidados no verão, porque olha, a gente precisa ficar atento o ano todo. E olha, as crianças também são o grande alvo aqui da nossa preocupação e da nossa pauta no Consulta ao Doutor. Não sai daí, porque o programa já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre cuidados com ouvido, nariz e garganta. Já está convidado você que está em casa para ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Sempre mais fácil falar conosco nesse comecinho de programa. Os nossos telefones já estão abertos, pode começar a ligar para cá. Participa também pela internet, nós estamos em várias redes sociais, muito fácil nos encontrar. Twitter, @consultadoutor, Instagram, @consultaaldoutor. Nós estamos no Facebook também, é só você digitar na pesquisa o nome do programa, você encontra a nossa fanpage, curte. Importante que você compartilhe também com seus familiares e amigos, para que mais pessoas possam ficar muito bem informadas e, claro, ao longo aí do ano que vem, nós teremos muitas promoções, então é importante que você curta para que essas promoções aconteçam logo. Então você sabe que a gente esse ano já está encerrando, ano que vem a gente volta com tudo para essas promoções também. Participa sempre através do e-mail, e aí no e-mail você sabe, né? Não tem horário para você mandar e-mail, fique à vontade, também não tem espaço delimitado. Escreva para consulta@hittv.com.br. Hoje eu recebo o Dr. Jamal Azan, ele é médico otorrinolaringologista e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre os cuidados com ouvido, nariz e garganta durante o verão. Doutor, sempre um prazer te receber aqui, você já sabe. Prazer enorme falar com você nesse finzinho de ano, encerrando então a participação aqui no Consulta, né? Obrigada. Boa tarde, olá a todos que estão em casa. É um prazer tão grande vir aqui, falar com vocês, estar na casa de vocês. E olha, esse ano foi lindo, esse ano foi maravilhoso. Estivemos aqui várias vezes esclarecendo para vocês várias dúvidas, né? Denise sempre maravilhosa, uma pessoa incrível. Agora, sabe que muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas o doutor tá lá, eu não vou incomodar o doutor. Não, nada disso, né? Ai, eu não quero, ai, eu tô com vergonha de falar com o doutor. Exatamente. Olha, nada disso, viu, pessoal? Nada disso, comigo não tem nada disso. Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida. Pode ser uma dúvida simples, complicada. Ora, qualquer um não vai saber responder. Eu estou aqui para isso. E o verão tá aí, e as coisas acontecem, vamos nos prevenir, vamos conhecer e nos prevenir. Com certeza. E olha, já que você falou disso, que as pessoas têm vergonha muitas vezes de fazer as perguntas. É verdade. Se você está em casa e não quer ser identificado, fique tranquilo, participe através das redes sociais, no Facebook, você manda uma mensagem particular. Manda um inbox aqui pra gente que eu recebo, eu leio e avisa que você não quer ser identificado, tá? Mesmo mandando a mensagem particular, me avise que você não quer ser identificado, porque aí tem a certeza que eu não vou revelar a sua identidade. Fica tranquilo, o importante é fazer a pergunta, porque a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas. Então, já aproveita e faça a sua parte aí também, doutor. Começar falando do ouvido, porque o verão remete a calor, lógico, praia, É verdade. então mar e piscina. Opa, né? Com certeza. E aí a gente passa um tempão dentro da água, claro, para se refrescar e acaba sempre tendo um problema ou outro, ou já vai para as férias com um problema nos ouvidos e não toma os cuidados que deveria, né? Isso é verdade. Então, eu acho que para a gente poder entender quais são os problemas que acontecem, é interessante a gente conhecer um pouquinho da anatomia do ouvido. Tá. Eu trouxe aqui um modelo para vocês,
Vamos ver qual câmera que vai sim, conseguir ver a gente aqui mais de perto. Porque eu quero mostrar para vocês como que funciona isso. Essa câmera tá ótima. Como que funciona a anatomia? Veja, aqui nós temos a orelha e aqui o canal do ouvido, certo? Lá no fundo, a membrana do tímpano. Agora, essa parte de fora aqui, ó, ela é uma parte de pele que tem gordura, onde a gente põe o dedo, mexe. E essa parte aqui de dentro, ela não tem. Aqui é praticamente pele e osso. Então, muito cuidado nós vamos ter que ter nessa região, nós vamos conversar. Então, para que a gente possa entender os problemas, gente, olha aqui, ó. Esse é o canal do ouvido, a membrana do tímpano. Então, se a pessoa vai nadar, a água vai entrar, vai sair, ela pode ficar, pode machucar. E baseado nesse conhecimento agora, que a gente vai conversar então sobre as doenças mais comuns, não é? Com certeza. Você mostrou a estrutura aí dos ouvidos, né? É importante falar também os cuidados que a gente deve ter com a higiene, né? Sim. Muitas pessoas exageram e nessa estrutura tem a cera que não é para ser retirada, né? Ela tem um motivo de estar aí. Com certeza. Então, uma frase que eu sempre repito, né, gente? Cera não é sujeira. Cera é parte do organismo humano. Então, a cera, ela existe para uma função muito nobre. É a função de proteger o nosso ouvido contra as bactérias, vírus e fungos. Por quê? O canal do ouvido, como nós vimos aqui, é um canal que ele não tem fundo, é um canal fechado. Onde fica a cera aí? A cera fica só aqui fora, Tá. onde tem a pele e as glândulas que produzem. Aqui não tem cera, gente. Aqui não pode ter cera, ó. A cera ela é produzida aqui para já evitar a entrada e a proliferação das bactérias, vírus e fungos. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam pegando o cotonete, mexendo aqui e empurra a cera para lá, mas aqui não é para ter. Aí o que acontece? Muda a fisiologia, perde a proteção da entrada, acaba machucando essa pele, ó. A pessoa vai lá, pega o cotonete, a haste flexível, né? Faz o cotonete com palito de dente, com palito de fósforo, usa clips. Aquele improviso. Aquele improviso terrível. Usa chave. Então, para coçar, para limpar. Então, aí uma hora, fura a membrana do tímpano, ó, Qual é o prejuízo? Aí o prejuízo é catastrófico. A membrana perfurada, diminui a audição, sangra, dá uma dor terrível. Ela não se recompõe? Ela pode ou não se recompor. A maioria das vezes ela se recompõe, mas muitas vezes não. E aí tem que até operar para fazer um enxerto. O enxerto nem sempre fica perfeita a audição depois. Isso sem contar que pode fraturar os ossinhos. Quem aí de casa lembra o nome dos 3 ossinhos do ouvido? Quem lembra? Fala aí em casa que vai ganhar um prêmio. Chamada oral também. Vai ter chamada oral em casa. Martelo, bigorna e estribo, que são os 3 menores ossinhos do corpo humano, né? Então, se esse trauma quebrar esses ossinhos, a audição também vai se prejudicar. Então, a higiene deve ser feita somente com uma toalha, com um papel, onde o dedo alcança. Só, eu não tenho como chegar aqui, né? Aí, fazendo esse procedimento, a gente está tirando só o excesso da cera que está por fora, não estamos empurrando e não estamos machucando.
Ou seja, a natureza deve ser sempre preservada e protegida. Tem gente que coloca haste de algodão e sai com ela pendurada. Sim, às vezes, inclusive, você lembrou bem, às vezes a pessoa esquece, por incrível que pareça, gente, mas Já tem acontece. opção, só de pensar. Sim, às vezes a pessoa está mexendo, alguém vem, bate no cotovelo, a haste entra e machucou. Eu já atendi vários casos, são acidentes graves. Mas, como sempre, a minha filosofia é prevenir acidentes. Em primeiro lugar, é necessário a informação, o conhecimento, depois a atitude de evitar. Então, muito cuidado, porque os acidentes acontecem mesmo. Principalmente se a pessoa estiver distraída, preocupada com um monte de coisas. Ah, você falou das crianças, muito cuidado, porque tem que proteger, tem que guardar essas hastes longe de criança pequena, especialmente criança entre 3, 5, 6 anos, às vezes tem aquela curiosidade, não tem, obviamente, conhecimento nem coordenação motora e às vezes se machuca, às vezes machuca alguém, né? Então, muito cuidado, não deixe a mão das crianças, deixe longe, guardado. É um objeto que pode gerar machucados graves e o exemplo, a criança vê os pais fazendo, aí ela vai querer fazer também. Muito cuidado, viu, gente? Você falou que a água, quando a gente entra na piscina ou no mar, a água circula normalmente pelo nosso ouvido. Exatamente. Eventualmente pode ficar uma parte lá e depois a gente pode falar durante o programa o que é possível fazer, né? Tem gente que dá uma batidinha na cabeça, vira para um lado e para o outro, acaba resolvendo. Se não resolve, a gente fala daqui a pouquinho o que faz. Correto. Mas para evitar esse tipo de coisa, em alguns lugares, principalmente para quem nada muito, é fácil de encontrar um silicone que você consegue colocar no ouvido. Vale a pena investir nisso? É pior? É pior. Eu contraindico o uso dos protetores, porque, em primeiro lugar, nós temos que entender que a água que vai entrar, naturalmente vai sair. Se a água entrou e não saiu, é porque tem algum problema. O excesso da cera é um problema, não a cera, o excesso da cera. Então, se existe o excesso, esse excesso precisa ser corrigido. Agora, a pessoa que usa esse protetor, esses protetores de silicone têm que ser moldados, eles são duros, para colocar no ouvido tem que apertar, só isso é o suficiente para machucar. Eu já tirei vários pedaços de silicone que ficam lá dentro, então às vezes ele quebra um pedacinho e fica lá dentro. Outra questão, aqueles protetores que entram assim, tipo protetor auditivo, também pode machucar. E uma outra questão interessante, existe a pressão da água para ela entrar, né? Então a pessoa colocou a cabeça dentro da piscina ou do mar, existe a pressão para ela entrar, mas não existe nenhuma pressão para ela sair. Então, se o protetor não veda totalmente e entrar um pouquinho de água, essa água então não vai ter como sair. Aí o protetor passa a ser o contrário, ele vai reter a água. Então, aí essa água fica dentro do ouvido mais tempo do que ficaria se a pessoa tivesse sem o protetor. Perfeito. Então, o que nós recomendamos para quem se incomoda com a água no ouvido, tem solução. Procure um otorrinolaringologista, vai olhar o conduto auditivo, vai examinar, ver se tem alguma anormalidade e aí sim nós podemos mandar fazer um protetor especial para a pessoa. Esse protetor, ele tem que ser moldado. Ele é um para o lado direito, um para o lado esquerdo. Não adianta, você não vai conseguir colocar, se inverter. Pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Tá. E aí sim, esse protetor, ele vai vedar corretamente, porque é o molde do seu próprio ouvido. Doutor, tem ligação? Nossa telespectadora Georginete está na linha, fala conosco de Porto Velho, Rondônia. Oi, Georginete, tudo bem? Oi, tudo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta.
Bem, a minha pergunta é o seguinte, o meu esposo, ele tem uma coceira dentro do ouvido, que isso me incomoda muito. Às vezes ele coloca o dedo no ouvido, né, e sacode. E depois coloca a palma da mão, né, assim sobre o ouvido, e a calca, né, eu quero saber o que é isso. Georginete, a sua pergunta é muito importante, porque isso é de certa forma comum. Isso pode ser uma inflamação na pele, isso pode ser o que a gente chama de eczema. Às vezes de escama saem umas pelezinhas brancas, assim, como se fosse uma caspa, né? Do ouvido? Do ouvido, porque o nome correto desse eczema é dermatite seborreica, que é a mesma coisa da caspa. Pode ter também na pele do ouvido, isso coça bastante. E isso pode machucar na hora da coceira, porque pode rachar a pele. Então, muito cuidado. E uma conduta simples que vale a pena na sua própria casa então, pegar um algodãozinho ou até um cotonete, mas só por fora, molhar no óleo de amêndoas, encharca o cotonete no óleo de amêndoas e passa em volta por fora. De preferência você passar para ele, para não introduzir lá no fundo. E esse óleo de amêndoas vai ajudar a pele a se recuperar melhor. A própria pessoa fazer esse manuseio é melhor, né? Isso, pode fazer, não tem problema. Ela coloca com o óleo de amêndoas, isso vai manter a pele hidratada, vai manter a pele com maior chance de se recuperar. Mas não há dúvida de que a consulta com o otorrinolaringologista é fundamental. E muito cuidado! O seu marido, Georginete, e essas pessoas que têm esse tipo de problema, muito cuidado agora quando for nadar, se for na piscina ou na praia. Quais são os cuidados? Os cuidados, na verdade, o cuidado é passar no médico antes, porque se a pele estiver um pouco ferida, machucada, a hora que umedecer, aquela infecção vira um monstro. Muito cuidado. Então, procure que ele vá no otorrino e desde já pode passar óleo de amêndoas, né? Que vai fazer muito bem. Georginete, obrigada pela sua participação, viu? Falando ao vivo conosco de Porto Velho, Rondônia. Doutor, a água entrou no ouvido e não saiu. Isso. Está incomodando. Você já virou a cabeça para um lado, para o outro, deu umas batidinhas e nada de sair essa água. O que pode fazer? Porque os problemas no ouvido, né? Se você incomoda tanto que você só consegue pensar naquilo. É verdade, né? É verdade. O que fazer? Bom, em primeiro lugar, vamos lá novamente aqui com o nosso molde, nosso modelo. A água entrou, a água tem que sair. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, a água vai entrar e não vai conseguir sair. Então, às vezes, a cera, ela está, por exemplo, nessa posição. Então, qual que é a orientação? É engraçado mesmo, mas a pessoa fica de ponta cabeça. Aquelas coisas que a pessoa dá umas piruetas, vira para cá, vira para... É isso mesmo, porque às vezes a cera, ela tá numa posição e a água ficou aqui. Sim. Então, qual que é a orientação que a gente dá? Virar a cabeça para as diversas formas. A pessoa tem que deitar, vira, tenta, pode mexer delicadamente a orelha, pode mexer aqui na frente, faça movimentos circulares para frente e para trás. Essa água tem que sair. Agora, se ela não sair, apesar destas manobras, é porque alguma coisa tem. Entendeu, gente? Não é que a água não quer sair porque ela ficou lá. Alguma coisa tem. Aí é melhor procurar a ajuda do médico. E vale a orientação. Não pingue nada no seu ouvido sem antes consultar um médico. Porque a gente ouve, a pessoa fala, não, pinga álcool, pinga leite materno, pinga um monte de azeite quente, né? A gente ouve essas coisas, né? Cuidado, porque você pode gerar um problema maior ainda. Então, a orientação correta é tentar virar de lado várias vezes, mobilizar a orelha, deixar que a água saia naturalmente. Se não saiu, tem que procurar ajuda. Doutor, por que algumas pessoas, qualquer problema que elas têm, ou uma gripe, um resfriado, sinusite, ataca o ouvido? Isso é uma questão que é bastante interessante e muito comum, não só com gripe, resfriado, como também como complicação
de rinite alérgica, que é a alergia que afeta muitas pessoas, aquelas pessoas que espirram muito, coçam muito, né? Nós fizemos um programa aqui. Então, vamos olhar no nosso modelo aqui por que, então, que o nariz afeta. Então, aqui nós temos, neste modelo aqui, nós temos o nariz, a boca. Agora, lá no fundo do nariz existe a estrutura que comunica com o ouvido. Tá. Então, lá no fundo do nariz existe o canal que vai para o ouvido. É esse eles canal são aqui. interligados. Exatamente. Então, esse canal aqui dá no fundo do nariz. Então, do nariz existe a comunicação com o ouvido. Então, se o nariz está ruim, muitas vezes não compensa a pressão de ar. O que acontece? Muitas vezes um resfriado, uma gripe, uma crise de rinite, incha tudo por dentro. Aí esse inchaço não deixa comunicar o ar para o ouvido. Tá. Então, para que o ouvido funcione corretamente, é importantíssimo e fundamental que o nariz esteja bom, né? E aí nos remete, Denise, olha eu aqui já me intrometendo aqui na pauta, né? Então aqui já nos remete muito cuidado, gente, quando for mergulhar com o nariz ruim. Tem pergunta de mergulho, tem pergunta de voo. Vai voar de avião. Fazer essa viagem de avião. Um mergulho. Daqui a pouquinho você fala por que tem relação. Se precisa primeiro sarar, se tiver essa opção, né? Se não tiver, se vale a pena correr esse risco. Daqui a pouquinho o doutor fala. Vamos atender o Anderson agora, que está na linha para falar conosco, de Cidade Tiradentes, aqui em São Paulo. Oi, Anderson, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, viu? Pode fazer sua pergunta. Sobre meu ouvido à noite, ele dói, ó, que eu coço assim, e ele sai sangue à noite. Eu notei que eu vi umas pintinhas de sangue no travesseiro. Toda noite, Anderson? Isso. Eu não vi, ele dói e sai sangue? Dói e sai sangue. Ah, isso é um sinal muito sério, Anderson. O ouvido não pode sangrar, de jeito nenhum. Porque se está saindo sangue, é possível que você esteja com uma infecção. Essa infecção pode ser no canal do ouvido, na melhor das hipóteses, porque isso não afeta a audição, mas pode ser da membrana do tímpano e do ouvido médio, que nós chamamos. Então, muito cuidado, o sangue não é um sintoma normal, não pode acontecer. Procure imediatamente um otorrinolaringologista. Tá dado o recado. Então, Anderson, é importante procurar o especialista. E obrigada pela sua participação. É importante procurar o especialista, porque às vezes algo que é muito simples de tratar no começo, se você deixa passar muito tempo, fica difícil. Com certeza. Com prejuízos, consequências depois, né? E muitas vezes por falta de informação, às vezes a pessoa fala assim, vai melhorar, espera um pouquinho. Não, isso aí, sangue no ouvido é sintoma de alerta. Não é bom, vai lá, procura ajuda. A gente está falando do ouvido, depois eu pergunto de sangue no nariz, daqui a pouquinho. Vamos falar de avião e mergulho, então? Vamos. A gente estamos aí às portas das férias, né? Isso. Já está chegando. Então, você planeja as suas férias muito antes do dia que você vai viajar. Com a correria, a ansiedade, não é raro as pessoas ficarem doentes na véspera da viagem. Se é de carro, de ônibus, avião, pouco importa. As pessoas ficam ansiosas, acabam às vezes ficando doentes. Mergulho é uma peculiaridade da viagem que deve ser evitada se a pessoa não está bem? Essa questão é muito importante e eu vou trazer para vocês um caso que eu atendi agora nesse fim de semana. Eu recebi uma ligação de fora do Brasil, porque a família, o que a família fez? Exatamente isso. Marcou aquela viagem para fazer mergulho, tá ansiosa esperando há meses. Chegou lá o garotão de 10, 12 anos, o que aconteceu? Resfriado, nariz bem entupido. Mas viajou. Chegou lá, não é possível. Não vai perder essa oportunidade. Não vai perder essa oportunidade, é o que ele pensou erroneamente. Aí ele pôs a máscara de mergulho, o snorkel, que é aquele negócio que a gente respira para fora, para quem não conhece, né? Gente, ele mergulhou 2 metros só.
Só 2 metros já foi o suficiente para ele ter dor intensa na testa, no rosto, né? Ele teve dor de ouvido. Então, essa situação é muito perigosa. Por quê? Porque nós não temos a noção de que entre a superfície do mar e os primeiros 10 metros, a pressão dobra. Nós estamos com 1 atmosfera na superfície do mar e 2 atmosferas nos primeiros 10 metros. Então, 90% dos acidentes de mergulho são nos primeiros 10 metros. Não é 50, 30 metros, não é mergulho com equipamento. Não, é mergulho na piscina, de 2 metros, às vezes de 3 no mar. Então, o que acontece? Gente, em primeiro lugar, eu recomendo a vocês que, em caso de programar uma viagem para mergulho, procure o seu médico de confiança e peça orientações para ele para que você leve medicamentos descongestionantes, antialérgicos, porque se tiver chegando o dia do mergulho, a orientação, o seu médico de confiança já deixa a receita pronta. Olha, se acontecer do nariz estar entupido, toma esse remédio 2 horas, 3 horas antes, para poder fazer um mergulho com segurança. Então, quem programar uma viagem para mergulhar, mesmo que sem equipamento, viu, gente? Mas que for fazer mergulho, procure o seu médico para orientá-lo. Quais são os medicamentos que a gente costuma orientar? Isso é algo geral. Antialérgicos, descongestionantes. Às vezes a gente prescreve gotas para o nariz, para uso imediato antes do mergulho. Obviamente sempre o soro fisiológico para lavar muito o nariz. Então, para não deixar a secreção retida e tampar o nariz. Então, isso é muito perigoso, acontece mesmo, viu, gente? Então, não subestime o nariz quando for mergulhar, dá problema. Tá. Voar. Voar, Também a mesma coisa, porque a alteração de pressão funciona de modo igual na medicina aeroespacial e na medicina submarina. As alterações de pressão é que acabam gerando os sintomas. E mais uma vez nós vamos ver aqui na nossa imagem por que acontece isso. Porque no nosso rosto, por exemplo, falando dos seios da face, na nossa face aqui nós temos cavidades. Essas cavidades estão repletas de ar. Esse ar, aqui ele que dói na sinusite, não é não? Exatamente. Aqui a pessoa, aqui na testa também, né? Entre os olhos. Então, o que acontece? Essas cavidades que têm ar, esse ar se comunica por canais muito estreitos. Então, o que acontece? Se a pessoa já está meio resfriada ou vai pegar um avião, essa oclusão, quando entope, não consegue equilibrar o ar. Aí a diferença de pressão acaba gerando dor. Qual que é a orientação, então, para você que está em casa e vai fazer, então, um voo de avião? A mesma coisa. Se você tem rinite alérgica, se você tem gripes repetidas, se o seu nariz não está bom e der tempo de procurar um médico, procure orientação para que remédio tomar antes do voo. Agora, caso isso não dê tempo, caso você vai viajar e não conseguiu passar no seu médico, as medidas gerais são muito importantes. Pingar soro fisiológico no nariz várias vezes, de 10 em 10 minutos, lavar o nariz para que não fique secreção, mastigar chiclete, porque o movimento da boca de engolir acaba compensando a pressão. Procure bocejar, procure fazer o movimento do bocejo, que também equilibra a pressão de toda a nossa face, dos ouvidos em especial. Se você não tiver
nenhum problema crônico no seu ouvido, você pode tampar o nariz e assoprar para dentro do ouvido. Com moderação isso, né? Sempre com moderação, mas pode Cuidado. fazer até ouvir o barulhinho, o Tá. barulhinho para. Crianças pequenas que não sabem fazer isso, os bebês, dê mamadeira, dê alguma coisa para ela Eles vão mamar. fazer o movimento de... Exatamente, Tá. na hora da decolagem e da aterrissagem. Crianças um pouquinho maiores, dá um suquinho, faça alguma coisa que possa fazer a pessoa engolir. Peça para a comissária de bordo água, para ela ir tomando o tempo todo. Legal. Né? A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente fala mais sobre os cuidados com ouvidos, nariz e garganta. Dr. Jamal Azan tira todas as nossas dúvidas, ele é médico otorrinolaringologista e olha, o ano inteiro